Você já pode usar sua nota do Enem para entrar em uma instituição de ensino superior. Fique atento aos períodos de inscrições. ProUni, de 13 a 16 de julho. FIES, de 27 a 30 de julho. E SISU, de 3 a 6 de agosto. É o governo federal, por meio do Ministério da Educação, ajudando você a realizar seu sonho. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. Santos Dumont com boas condições, motorista não perde tempo no trevo Sérgio Mota, faz um bom caminho pela Prestes Maia, também João Jorge, sem dificuldades até a chegada a Moraes Salles. Valoriza a agricultura sustentável? Então baixe o Guia Alimentar para a população brasileira em guiaalimentar.org.br, uma iniciativa IDEC. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Júlio Nascimento. 11h32. Alô Bandeirantes, um abraço para você, sintonizado em AM 1170 em Campinas, você acompanhando nos aplicativos Band Rádios, pelo YouTube e também pelo Facebook Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje, mais um dia de futebol, de noticiário, quinta-feira, 15 de julho de 2021. O Nossa Área está chegando com todas as informações do time do seu coração. E é claro que eu conto com a sua participação também pelo nosso WhatsApp 971021493. O primeiro destaque é do Guarani, chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Falo sim, Júlio. Um abraço para você, para o amigo da Bandeirantes. Amanhã tem Guarani e Confiança em Aracaju. O time está sendo definido pelo técnico Daniel Paulista em território sergipano, sem poder contar com Rodrigo Andrade e possivelmente Índio, entre ali no meio-campo. E o outro detalhe, Bruno Sávio não viajou, Alan Victor pode ser a opção do Guarani, que terá Diogo Matheus de volta. Júlio. E agora o destaque da Ponte Preta com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Macaca treina hoje à tarde visando o Remo, próximo compromisso pela 12ª rodada da Série B. Remo, que ontem ganhou do Brusque e saiu da zona do rebaixamento. Ontem, Ednei participou da atividade normalmente e deve ficar à disposição do técnico Gilson Kleina. E daqui a pouco vou falar um pouco mais sobre Dauan. O atleta ainda está na pauta de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Carlos Henrique, o bate pesado, qual é o seu primeiro destaque? Um abraço para você, SH. Oi, Júlio, bom dia a todos. Terminou a 11ª rodada e não foi muito positiva para os times de Campinas. O Guarani, eu sei que o problema aqui é saldo, mas deixou o G4. Agora é Náutico primeiro, Coritiba segundo, Goiás, Sampaio Correia e Guarani, todos com 19 na terceira, quarta e quinta colocações, respectivamente. Mas tá no bolo lá em cima. E com a vitória do Remo e empate do Vitória, a Ponte termina a 11ª rodada na zona do rebaixamento. Agora os piores são Londrina é o pior com 7, Brasil de Pelotas o 19º com 8, Ponte, Vitória e Confiança com 9. A diferença é que o Confiança e o Vitória, com 9 pontos, tem melhor saldo de gols que a Ponte, Júlio.
Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Qual é o seu destaque? Um abraço, Gleger. Um abraço para você também, Júlio. Um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, destaque para a vitória do Flamengo ontem, né? Contra o Defesa e Justiça. Uma bela vitória. Que isso aí. Teve toda a mudança no comando técnico do Mengão. As coisas não estavam acontecendo positivamente, né? E eu não tenho dúvida nenhuma de que a presença do Renato Gaúcho, que é um baita de um treinador, um baita de um paizão, um cara que realmente fala aquilo que o profissional quer ouvir, aquilo que o jogador quer escutar. E aí fica mais fácil, facilita um pouco mais o trabalho. Foi assim no Grêmio, aliás, foi assim em todas as equipes que passou o Renato. É um cara que eu respeito, é um cara que eu vou estar torcendo muito, Júlio. Nada contra o Rogério Ceni, muito pelo contrário. Um dos ídolos na minha carreira, um cara que eu fiz uma amizade, nós temos até hoje um contato, mesmo que seja mínimo. Nada contra ele, tomara que ele seja feliz. Mas o Flamengo, por tudo que representa, por todo o investimento, merecia um cara como o Renato Gaúcho. Muito bem, no ar, Nossa Área, desta quinta-feira, com os trabalhos técnicos de Leandro Renato, Lucas Fernando, sua participação pelo WhatsApp, comando de esportes da Rádio Bandeirantes de Carlos Batista. Agora são 11h36. Trânsito. Rui de Almeida Barbosa com boas condições, motorista não perde tempo no túnel João Penteado nos dois sentidos. Faz um bom caminho pela Campos Sales, também a Glicério. Motorista não encontra dificuldades em toda a sua extensão. Chegou o novo NexGard Spectra, dose única mensal contra vermes, sarna, pulgas, carrapatos em um único tablete. Encontre na amazon.com.br. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Na Telha Norte, você encontra tudo para viver melhor a sua casa. E também conta com ofertas mais do que especiais. Porcelanato nórdico Snow 60 por 60 retificado em cepa de R$ 114,90 por R$ 89,90. Kit de bacia com caixa e acessórios da Deba Square Roca por apenas R$ 799,90. E tem mais! Torneira para lavatório bica baixa, linha Basic da Celite de R$ 199,90 por R$ 169,90. Apenas R$ 169,90. Fique ligado! As ofertas são válidas somente até hoje, 15 de julho, nas lojas de Campinas e toda a região. E você ainda pode parcelar as suas compras em até 36 vezes fixas no cartão Telha Norte. Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa, de forma totalmente gratuita. Confira a loja mais próxima, Telha Norte. Viva a sua casa! Bandeirantes, é hora do Bugre da Band. Informações do Guarani chegando com Marcos Luiz. Amanhã em Aracaju, o Guarani enfrenta o Confiança, buscando aí definitivamente a sua vaga no G4, né, Marquinhos? Ontem o Guarani estava no G4 até ali por volta das 7h30, mas com a vitória do Goiás, o Guarani agora é o quinto colocado, mas Sampaio, Goiás e Guarani, todo mundo com 19 pontos, e o Coritiba, que é o segundo, tem 21. Dá-lhe uma briga bem acirrada nesse G4, hein, Marquinhos? Verdade, Júlio. Por isso que vale o critério de desempate, né? Por exemplo, o saldo de gols ele é muito importante num campeonato tão difícil como é esse Campeonato Brasileiro da Série B. E acredito que o técnico Daniel Paulista tem conversado com os jogadores nesse sentido. Porque o Guarani, claro, tem vencido os seus jogos, mas com placares magros. E isso, sem dúvida, no critério de desempate, acaba pesando, Júlio. Agora, com relação ao time, né, do técnico Daniel Paulista, viajou ontem, chegou no início da noite, né, finalzinho da tarde, início da noite, em Aracaju. Hoje, o último treinamento, mais um pijama treine, na verdade, né, Júlio? Porque não tem muito o que trabalhar o técnico Daniel Paulista. O que é certo é que o treinador terá o Diogo Matheus, o atleta estará retornando de suspensão
não participou da última partida. A vitória por 1-0 da equipe do Guarani, gol do Ronaldo Alves, e também vive a expectativa sobre 2 lacunas que serão preenchidas. Uma no meio-campo, sem poder contar aí com o Rodrigo Andrade, atleta que acabou recebendo o 3º cartão, né? Um cartão bobo, diga-se de passagem, na última rodada, e também não terá o Bruno Sávio, atleta que não viajou. A informação é que estaria sendo até preservado, né? Não tem ainda a informação oficial sobre a questão do Bruno Sávio. E aí as dúvidas, né? Ou a dúvida, principalmente ali no ataque. Alan Victor e Pablo são as opções até onde eu pude checar, até onde o Passarinho também tem essa informação. Então, Índio no meio-campo, no Rodrigo, ali Alan Victor e Pablo no ataque, em lugar do Bruno Sávio. Nas demais posições, Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, a zaga com o Thales e com o Ronaldo Alves, Bidu na lateral esquerda, meio-campo do Guarani com o Bruno Silva, Índio e Regis, na frente, Júlio César, Davó, Pablo ou Alan Victor. É o provável Guarani para a partida desta sexta-feira, que terá a transmissão da Rádio Bandeirantes, viu, Júlio? Pois é, né? O Guarani com esse compromisso agora contra o Confiança. O Confiança aparece na 16ª colocação, tá nessa briga contra a zona de rebaixamento, né? Uma situação bem diferente do Guarani, são 10 pontos separando os dois times. E tem a questão da lei do ex do técnico, né? A gente fala tanto da lei do ex do jogador. O Daniel Paulista domina muito sobre o elenco, né, SH, do Confiança, porque desenvolveu 2 trabalhos no time de Sergipe, que é o adversário do Guarani nessa sexta-feira. Você sabe que eu ouvi um negócio engraçado ontem a respeito de lei do ex, né? Eu achei muito interessante. Imagina se isso serve para o Fábio Júnior para falar de ex-mulher, né? Ou do Joel Santana para falar de ex-técnico de futebol e clube que ele passou. Eu acho que isso é um grande folclore, mas às vezes eu não desprezo nada. Eu acho que tudo conta, mas essa lei do ex é uma coisa bem curiosa. O Guarani tem um problemão para resolver aí, né? E esse problemão é no meio campo. Não tem substituto para o Rodrigo Andrade. Não adianta, por mais que o Índio se esforce, tomara que faça um jogo regular, é um jogador completamente diferente. O Guarani se transforma num time previsível com ele ali no meio campo. No ataque é mais fácil resolver. Não que o Sávio não faça falta. Não é isso que eu estou dizendo. Mas a distância entre um jogador que sai para o jogador que entra é menor. Agora a distância do Rodrigo Andrade para o Índio ela é abismal. O que vai acontecer no jogo a gente não sabe. Eu só sei que vai ser uma partida complicada e o Guarani, para se virar com o meio campo previsível, sem dinâmica, que é o que faz o Rodrigo Andrade, o Persson não tem nenhuma chance de jogar, né, Marquinhos? Difícil. Para não dizer... Porque o Guarani tem esse detalhe, não divulga a lista dos atletas que estão compondo a delegação. Mas não acredito que o Persson tenha viajado não, viu, CH? E eu também não acredito, obrigado, Marquinhos, que o Andrigo seja colocado por ali. Poderia até ser. Como não tem tempo para treinar, o Guarani... Se eu tiver enganado, me corrija, Júlio. Em uma semana vai fazer 3 jogos. É isso? Sexta, segunda e sexta? Sim. Sexta, terça e sexta. Sexta, terça e sexta. Olha que absurdo. Então ele não vai fazer modificações drásticas no jeito do time jogar. Ele vai trocar um extrema por outro. Ou ele vai colocar o Júlio César do outro lado e colocar o Alan Victor do lado esquerdo. Ou ele vai colocar o Pablo na frente do Diogo. Aí não tem segredo. Ou é uma coisa ou é outra. E no meio campo ele vai colocar o Índio para jogar. Para desespero de alguns, para preocupação de outros e para tranquilidade de alguns poucos torcedores que ainda acreditam que o Índio possa desenvolver um bom trabalho, né? Vai ser complicado. O Guarani perde muito com a saída desses 2 jogadores, Júlio. Pois o Guarani em uma semana então vai para o sul, depois para o sudeste, agora nordeste, né? Visitando aí várias regiões do Brasil. É a Série B, né? A Série B tem muito disso, são times espalhados aí pelo Brasilzão e 3 jogos em 7 dias, como bem mencionado pelo CH. Esse lado físico aí precisa ser bem pensado pelo técnico Daniel Paulista, até por isso talvez, Gleger, não tenha Bruno Sávio, que assim como o Regis vive um grande momento. Sem dúvida, né? Podemos dizer que seria metal esfregando em metal, Júlio? Não é fácil, é claro que é uma brincadeira. Mas assim, não é complicado, sequência pesada, né? Você precisa. E o pior de tudo, né? Pior de tudo é que a gente percebe um Guarani jogando muito bem, né? Um Guarani em evolução, um Guarani conquistando bons resultados, um
um Guarani dentro do G4, mas a gente percebe também um Guarani que precisa de alguns ajustes, né? O problema é como é que o Daniel vai fazer esses ajustes. Que é o caso aí, eu quero dizer que eu concordo 100% com o CH. Não dá para você ficar insistindo com o Índio. Não dá para você ficar insistindo com um jogador que o torcedor, e a grande maioria, e se não for a maioria, já percebeu que não dá, né? Então como é que ele vai? Vamos por um exemplo. Ele tem lá no elenco os meninos da base, que acho que no caso é o Pedro Acorce para a posição, né? Inclusive o Pedro Acorce estava no banco na última partida, né? E por que não lançar o menino? Por que não dar oportunidade? Por que não colocar o jogador que é da casa, que é da base, que foi nascido e criado ali? Por que não? Por que não colocar um jogador, acreditar, dar confiança, botar para jogar, dar sequência, para um cara que amanhã ou depois pode até ser vendido aí, trazer um retorno financeiro ao Guarani? Vai ficar insistindo numa peça que, primeiro, muda a característica do time, né? Porque o Índio, ele não tem característica nenhuma parecida com a do Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade é um jogador agudo, um jogador que chega, que pisa na área, né? Que tem bom passe, que passa sempre à frente, né? Que se deu muito bem, inclusive jogando com o Regis. E o Índio é um volante, é um zagueiro disfarçado de volante, né? É aquele jogador que pisa na bola pro lado ou para trás. Um jogador que se posiciona muito mal. Então eu também concordo. Eu acho que para esse jogo aí o Guarani pode ter problemas. Tomara que não, viu, Júlio? Tomara que não. A gente espera que o Índio comece a jogar um futebol convincente, que ele comece a ajudar. Ô, Gleg. Que ele comece pelo menos ser aí um pouco do que é o Rodrigo Andrade. Pois não, Marquinhos? Não só uma opção, né? Porque a gente sabe que o Tony está liberado pelo departamento médico. Aí vem aquela questão. Não tenho ainda a lista dos atletas que viajaram. Mas o Tony seria melhor que o Índio? Interrogação, Gleger. Eu ainda colocaria o menino. Porque o Tony já teve oportunidade. Você falou do Acorce. Exatamente. Mas se o Tony não seria uma opção melhor que o Índio? Seria melhor do que o Índio. E aí eu concordo. Pelo menos. Mas também é outro também que já teve inúmeras oportunidades e não conseguiu nem sequer se firmar como titular. Então, é difícil. Eu acho que assim, de você ficar colocando as coisas que você já viu que não vão dar retorno, coisas que não vão acontecer, é melhor você lançar uma pessoa um jogador que você tá no dia a dia, tá convivendo ali, você conhece, né? Eu não tenho informação se tá treinando bem ou se não tá. As informações que a gente tem é as convocações. E aparentemente tá ali, tá convocado, tá fazendo parte do elenco, tá nos planos. Então coloca pra jogar, pô. Coloca pra jogar, eu acho que vai ser muito melhor. O torcedor vai acreditar muito mais. Porque o menino é cria da base, pô. E você tá ali, tá amanhã ou depois, pode ser até que não, mas amanhã ou depois você pode vender esse jogador, ter um retorno financeiro, do que ficar insistindo com essas peças aí que todo mundo já viu e não vai dar retorno. Mas, Júlio, para finalizar o meu comentário, é um jogo importante, é um jogo difícil. A falta desses dois jogadores, Bruno Sávio e Rodrigo Andrade, será muito grande, né? São jogadores que realmente fazem desse time um complemento, né, para que as coisas aconteçam positivamente, como vem acontecendo. Mas eu acho que o Guarani tem total condição de chegar lá e vencer o jogo. Se colocar, eu colocaria. Júlio, que receber a informação do Passarinho Verde, o Tony não viajou, tá? Então. O Tony tá machucado. Não, o Tony tá naquela fase de transição. No último press kit, inclusive, ele não tava mais no DM, né, Gleg? Ele tá na transição, né? Então, pro lugar do Bruno assim, Sávio... que continua, na verdade, DM, né, Gleg? Essa é a verdade. Exatamente. Então, pro lugar do Bruno Sávio, eu tentaria aí dar uma nova chance ao Alan Vitor. Acho que ele tem entrado bem nos jogos aí, precisava de uma sequência, de entrar jogando, né? Começar uma partida como titular pra gente ver, né? Porque ele entra muito bem, jogador de velocidade e com características parecidas. Então, acho que é por aí, Júlio. A volta do Diogo Matheus também é importante. Um jogador que vinha atuando muito bem, um jogador que vinha fazendo gols, ajudando no aspecto ofensivo também. E eu não colocaria o Pablo na segunda linha. Eu acho que o Alan Vitor seria uma melhor opção para esse ataque do Guarani. E tem tudo para vencer o jogo. Tem um jogo difícil, um jogo duro. Jogar fora de casa é sempre complicado. Jogar lá no Sergipe é complicado. Mas pelo que vem apresentando o Guarani, pelas estratégias de jogo de Daniel Paulista, eu acredito sim num bom resultado.
Fica um convite aí para o torcedor. Ontem eu trouxe aqui uma prévia, né, sobre o que eu ia escrever no portal carlosbatista.com.br e se as críticas ao Índio são exageradas ou justas. Eu trouxe aqui ontem rápido os números estatísticos, mas análise completa, com posicionamento, com execução de fundamentos e outros aspectos também estão no site portal carlosbatista.com.br. E foi uma inspiração no pós-jogo de Guarani e CSA, o empate do Guarani com o CSA 1-1, que o Daniel Paulista foi questionado sobre a utilização do Índio, qual que é o papel do Índio nesse time. E o Daniel Paulista respondeu que ele enxergava o Índio como um jogador para fazer um jogo de segurança, né? Muito diferente do jogo, por exemplo, do Rodrigo Andrade e também do Bruno Silva, que são jogadores que quebram linhas, têm uma participação maior no jogo ofensivo. O Índio, segundo o Daniel Paulista, não é esse jogador e nas estatísticas, dentro daquilo que pede o Daniel Paulista, ele tem cumprido o seu papel. Bom, beleza, Júlio, aquele gol mal no lado do Davó contra o Operário está custando 2 posições do Guarani. Ele seria terceiro colocado e teria o melhor ataque ao lado do Náutico. Abraço, Carlinhos Grigolon, exatamente. Boa lembrança do ouvinte, hein? Grigolon tá ligado. O Náutico tem 19 pontos, o Guarani tem 18, mas o grande problema do Guarani em comparação aos times do G4 é a defesa. Todo mundo no G4 tem 5 gols tomados, todos. Todos os times sofreram 5 gols em 11 jogos. O Coritiba tem um jogo a menos, mas sofreu 5 gols. O Guarani tem 13 gols sofridos. Então foi justamente o que nós falávamos sobre equilíbrio, né, CH? A defesa estava tomando muito gol, na mesma proporção que o ataque estava fazendo muito gol. O Daniel Paulista tem tentado melhorar isso nos últimos jogos, né? E na última partida a gente percebeu, assistindo o jogo, que o time teve equilíbrio. O equilíbrio, quando sofre menos, tem um posicionamento toda hora correto sem a bola, tranquiliza o jogo quando tem que tranquilizar, esfria o jogo quando tem que esfriar, acelera o jogo quando é pertinente. O Guarani está começando a caminhar para esse sentido. Eu não sei o que vai acontecer com o time, mas dá mostras, e no último jogo observei muito isso, que esse equilíbrio, né, entre defesa e ataque, em controlar o jogo ou não, ele está cada vez mais próximo. Não foi conquistado ainda. Mesmo porque, olha o que acontece no jogo de sexta. Vai mudar completamente o jeito do time jogar. Eu não sei se vai ganhar, empatar ou perder. Eu não sou guru, não tenho bola de cristal, não sou nenhum profeta. Tenho a impressão que no mínimo o Guarani vai empatar. Mas corre risco, porque não tem banco de reservas à altura do time titular. Então isso ainda, no decorrer do tempo, o treinador está tentando puxar o que está mais fora do que dentro do time titular para vir, né, para o mesmo nível. Por isso que essa impressão que às vezes dá, e o problema não é jogar bem ou jogar mal, é característica, o Índio passa de estar começando a subir de produção. É que o todo está melhorando também. Então isso a gente precisa tomar muito cuidado. Os números são verdadeiros, eu vi a matéria que você fez, parabéns pela matéria, ela é verdadeira, mas é uma questão do Índio, é questão de característica. E a característica que ele tem para jogar onde ele precisa jogar não me agrada. Bom dia, Júlio, amigos da Band. Deus do céu, o Tony não, deixa o Índio com uma perna só, mas o Tony é muito ruim. Abraços, William, Dick 6. O Índio só vai jogar quando o Gleger parar de falar dele, o Edinho Casagrande lá em Cambuí, Minas Gerais. Bom dia, não seria uma boa o Andrigo no lugar do Bruno Sávio, Álvaro Gurgueira? É uma opção, provavelmente é a opção favorita, né, Marquinhos? Se fosse classificar você se lembra que ontem eu trouxe essa informação, né, Júlio? Que ela poderia ser a opção escolhida pelo técnico Daniel Paulista. O time está realizando o último trabalho lá em Aracaju e mais à tarde a gente terá outras informações. E o nosso convidado hoje também na Bandeirantes é o Bidu, lateral do Bugre. No CSA, o Andrigo com o Moser jogava aberto pela direita, né? Mas era um esquema diferente, né? O Moser ele tinha uma variação diferente do que tem o Daniel Paulista. Mas é impressionante, porque pelo menos quando ele foi acionado nessa função, ele não teve o mesmo rendimento de quando acionado centralizado, mas tá acostumado sim o Andrigo a fazer essa função. O Andrigo é mais centroavante do que volante, apesar que os atacantes marcam laterais. Daria para colocar o Andrigo no meio. Robson Oliveira. Perdeu pontos para o CSA, Remo e Vitória. Sai do G4, agora empata na sexta-feira. O Daniel vai falar que é um resultado bom, aí esquece Série A. O Cassius Loyola está escrevendo aqui. O que vocês acham? Gabriel Mesquita, Diogo Matheus, Thales, Ronaldo Alves e Bidu, Bruno Silva, Andrigo e Regis, Davó, Júlio César e Alan Vitor. Quando o Guarani tivesse sem a bola, um lateral e o Júlio César ajuda a marcação com o Regis. Faz o resultado e depois segura com a entrada do Índio. Manda aqui o nosso ouvinte Renato.
a participação dele. O Zé Carlos Taquaral deveria colocar o Andrigo no lugar do Rodrigo Andrade. E no ataque, Alanzinho. Júlio, o Guarani quando joga no Sul esfria o jogo. Em compensação, quando joga no Nordeste esquenta o jogo. Paulo, Chácara da Barra. Tem a ver com a meteorologia, Júlio? Será que é uma analogia aí? Aqui no Sul faz frio pra caramba, né, cara? Faz. Lá o bicho pega. Já peguei -1 em Caxias do Sul. Não, lá... Faz frio igual aqui no estúdio, né? Pô, você tá com frio, bicho? Ô, Gleger, vamos apelidar o nosso estúdio aí de Estúdio Caxias? Estúdio Serra Gaúcha. Pô, eu tô sem blusa, cara. Não tô sentindo frio. Mas jovem é outra história, vou marcar um médico pra você, viu, Gleger? Tô preocupado com a sua saúde, cara. Não, pode marcar, mas aqui realmente é muito gelado. Mas tá tudo certo, tá tudo bem. Mais mensagens aqui, Júlio, concordo com você. Há um linchamento sobre o futebol do Índio. Nunca foi um Paulo Roberto Falcão, mas é um jogador que raramente não entendi aqui. Acho que não comprometeu, né? Comeu uma letrinha ali, aqui é o comentário do Alan. Você sabe que faz muito tempo que eu tomei uma decisão na minha vida que eu não quero ter razão de nada mais, eu quero ser feliz. Então cada um acha o que quiser e eu respeito todo mundo. Sexta-feira ele vai jogar, a chance é 90%. O Passarinho Verde falou, você pode escalar, pode estar a camisa que ele não erra. Aí vamos ver depois do jogo de sexta, que eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu tenho certeza, ele não vai jogar bem. Daí vamos ver se esse... Mas com base no que você afirma isso, CH? O jogador não vai jogar bem? Como assim, eu não posso dar palpite? Não, mas... Posso dar palpite ou não? Superficialmente, né? Não, você superficialmente chegar e falar assim, o cara não vai jogar bem. Não vai jogar bem porque ele nunca eu não gosto joga bem. dele, não vai jogar bem. Aí... Ele nunca joga bem, cara. Não, nunca é verdade. joga bem. Não é verdade isso. Não concordo então com me você. diga um jogo no Guarani que ele jogou bem, por favor. Que ele começou a partida. CSA. Contra o CSA ele jogou Essa bem. Série B, 1-1. Tá bom. Eu não concordo. Não jogou bem? E por que ele não jogou bem, então? O que ele fez para não ter jogado bem nesse jogo? Porque ele não dá desenvolvimento no meio campo. Ele pisa e joga para trás, pisa e joga para o lado. Ele mata o desenvolvimento, a maneira ofensiva do time jogar. Ele não dá desenvoltura pro time. Mas esse é o papel do Índio, que o Daniel Paulista como citou? Segundo volante é. Não foi o que o técnico disse, CH. Esse que é o ponto. A gente tem que analisar o que o técnico propõe. Ele foi perguntado na última vez, né? Na última entrevista coletiva, nesse jogo contra o CSA. Que ele entrou. Não, essa resposta que ele deu não foi na última pergunta, no último jogo? Foi contra o CSA. Porque a nossa discussão nesse jogo era justamente isso. Que a característica do Guarani com o Índio muda em comparação ao Rodrigo Andrade. Sim. A gente brincava com o Marcelo lá, que o Carpini falava do quebra-linhas, e o técnico, o Daniel Paulista, usou ali, ó, o Rodrigo Andrade é quebra-linhas. O Índio não, o Índio é jogo de segurança. Sim. Ele é um jogador que distribui para os laterais, para a saída dos laterais. Eu não peço para ele colaborar na articulação com o Regis, com o Bruno Silva. Não, é um jogador de proteção. Sim, e como é que o time vai fazer para se desenvolver ali pelo meio campo? Vai sobrar tudo pro Bruno Silva. Através, segundo o técnico, dos laterais e do Regis. Okay. A explicação do técnico é essa, é isso que eu estou propondo. A questão não é você não ter razão. Eu não estou discutindo com a sua tese. Cada um enxerga o futebol de uma maneira. Na posição que ele joga, segurança ou não. Se colocar um jogador de segurança ali, o time não joga. Os atacantes não pegam na bola. Sim. Porque é muito previsível você marcar lateral, o Júlio, você não pode ter uma alternativa. Por isso que eu prefiro o Rodrigo Andrade, CH. Por isso que eu prefiro o Rodrigo Andrade e o Bruno Silva. Eu sei que você não está defendendo o Índio, mas eu também não estou escrachando o jogador, eu só não gosto do estilo dele. Ele tem utilidade. Quando o time não precisa atacar e só se defender. Mas eu acho pouco pelo que eu enxergo de futebol. O jogador não pode ter no meio-campo uma característica só de marcação. Para não falar que eu só falo do Índio, eu falo do Dauan também. Eu falo do André Luiz também. Então o problema não é o Índio, é o jeito que ele joga. É a característica dele. Ele tem utilidade? Claro que tem. Quando você precisa fechar tudo lá atrás, você bota ele no meio-campo. Eu acho que isso ficou claro. Sim. É que, esse assim, é meu ponto. Eu não tenho nada contra ele, não. O problema Pelo contrário, ele é um baita profissional. O jogar bem, a gente tem que entender o que é o jogar bem. Às vezes o cara cumprir a função é jogar bem. Porque a gente tá numa competição de nível técnico nivelado. Eu só queria poder participar dessa discussão, que é o seguinte, Júlio, a gente tá. Eu faço a minha análise, e acredito que o CH, o próprio Tigrão também, em cima do quê? Em cima da sequência. Nós comentamos aqui o Índio, que na época era o Bruno Reis, jogando pela Ponte. Aí ele veio pro Guarani e nós todos aqui fomos unânimes
que o Guarani estaria se equivocando nessa contratação, e a sequência dele, eu até concordo que em alguns momentos ele entra lá para fechar, para tentar, mas para você ver um exemplo em cima disso que você está dizendo aí, olha, no jogo passado o Guarani estava controlado o jogo, o Rodrigo Andrade saiu, o Índio entrou, o que aconteceu? O CRB veio para cima, criando chances, criando oportunidades, e naquele setor ele tudo bem, ele joga ali numa recomposição, mas o problema é que o estilo de jogo implantado pelo Daniel Paulista, que pede aquele volante que vem na recomposição, mas em alguns momentos sai para encostar no Regis, porque a gente, olha, o Regis é um baita de um craque, sem dúvida nenhuma, só que o Regis, ele precisa de bons jogadores ao redor para que ele consiga evoluir as jogadas e consiga... Exato, que é o Rodrigo Andrade. Exatamente. Por isso então, que ele é o titular. É por isso que nós questionamos um pouco essa questão do Índio, porque a sequência dele de jogos é ruim, tá? A sequência. Não teve um jogo aqui que nós fomos unânimes em dizer, olha, poxa vida, hoje o Índio jogou bem. Na época que ele jogou na Ponte Preta, poxa vida, ó, o Bruno Reis hoje jogou bem. E eu não me lembro. Se eu tiver enganado, o CH me corrija aí, mas eu não me lembro de nós termos analisado dessa forma. Mas qual jogo que ele comprometeu absurdamente, assim? Poxa, o Índio aqui ele comprometeu, ele entregou o resultado para o Guarani. Ô, Júlio, mas não pela tem, situação... eu concordo. Assim, mas ó, na situação em que vive o Guarani hoje, não dá nem para ter você falar assim, o Índio comprometeu. Não, mas nós estamos querendo que o Índio ajude. Não que ele Sim, mas a característica dele vai ajudar de uma forma diferente. É isso que eu tô... Gente, o Índio ele é um jogador limitado. Eu concordo com vocês. Só que eu acho que a gente não tá entendendo as características de cada jogador, entendeu? O Índio, ele vai entrar, vai mudar. Ele vai chamar o adversário. Geralmente ele entra justamente numa crescente ofensiva do time adversário. Justamente porque defensivamente ele colabora melhor. Eu queria usar um exemplo, Júlio. Queria usar um exemplo que eu acho que o Gleger vai concordar comigo e você vai entender melhor o que eu tô querendo dizer. Goleiro que joga com o pé e goleiro que não sabe jogar com o pé. Na Europa, por exemplo, isso virou condição. Condição, sine qua non. Se o cara não jogar com o pé, os caras não contratam. Não contratam. Sim. E pra mim, isso é conceito meu. O cara primeiro tem que defender, depois jogar com o pé. É meu conceito. Na minha cabeça, não funciona mais zagueiro disfarçado de volante no meio-campo. Acho que eu consegui fazer o entendimento. Sim, com certeza. Muito claro. Naquela posição não pode ter a característica que o Índio... E ele está entrando e ele está mais atrapalhando do que ajuda. Compromete? Não. Aí você tem razão. Eu não estou dizendo que compromete, mas eu não gosto. Não gosto. É característica do cara. Simples assim. Bom, Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais do Guarani. Já está em Aracaju, o Bugre, né, Marquinhos? Já, desde ontem, Júlio. Chegou ontem no início da noite em Aracaju. Maravilha. Então, daqui a pouco mais informações do Guarani. E amanhã um duelo contra o Confiança com o Índio em campo, né? Vamos ver agora como o Índio vai colaborar nesse time do Guarani contra o Confiança. E a gente debate sobre quem vai substituir o Bruno Sávio. O Andrigo aparece aí, como o Marquinhos disse, como a principal opção. Agora são 12h02. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. Em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes, terminou a 11ª rodada da Série B do Campeonato Nacional. Ontem, 2 partidas. O Goiás venceu o CSA placar de 1-0 e o Remo derrotou o Brusque por 2-1, deixou o Z4. Com os jogos encerrados, o Náutico é o líder com 25 pontos, o único invicto ainda da competição. O Coritiba, que tem um jogo a menos, tem 21, 4 de diferença para o Náutico. Sampaio, Goiás, 19 pontos, o Guarani também tem 19. A vantagem do Sampaio e do Goiás para o Guarani é de 1 gol no saldo. Então, por esse motivo, o Guarani aparece na 5ª posição.
Lá embaixo, na zona de rebaixamento, Vitória 9 pontos, Ponte Preta 9 pontos, Brasil de Pelotas 8 pontos e o Londrina aparece como o último colocado na competição apenas com 7 pontos. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani vai enfrentar o Confiança em Aracaju, no Estádio Batistão, às 19 horas. E no sábado, a Ponte Preta enfrenta o Remo, às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 12ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Júlio Nascimento. Amigos da Bandeirantes, hora de tomar um cafezinho e recomendo o Café Pacaembu. Você conhecia o Café Pacaembu, queria comprar em Campinas, mas não estava encontrando? Agora você encontra. Você pediu o Café Pacaembu, chegou. E o Café Pacaembu é feito com grãos selecionados, com processos industriais altamente tecnológicos e automatizados. A empresa valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente, por isso recebeu o selo Eu Reciclo. Todos esses cuidados ajudam a produzir um café com muito mais aroma e muito mais sabor. A qualidade faz a tradição e o Café Pacaembu está na mesa dos brasileiros, aproximando as pessoas há mais de 60 anos. Em Campinas, você encontra o Café Pacaembu nos mercados Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi e Gamacro e Taquaral. Tem Café Pacaembu nos principais mercados da cidade. Quem conhece agora encontra, quem não conhece experimenta. Café Pacaembu, aproximando gerações. Laia, 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 Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vamos com informações da Macaca, repórter Antônio Lupe chegando aqui na Bandeirantes. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Mais uma vez um grande abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes. A Macaca se reapresentou ontem, hoje treina no período da tarde. O Moisés é quem vai conversar com a imprensa e a gente aguarda ainda um posicionamento da Ponte a respeito dos atletas que não atuaram na última partida contra o Náutico. São eles, o Rodrigão, o Ednei, o Thales, que saiu machucado, né? Fez exames e ainda aguarda. E também tem mais um jogador agora que eu não me recordo. Bom, já vou lembrar. Mas antes eu preciso falar do Ednei, porque a Ponte colocou algumas fotos dos treinos que acontecem no CT. A gente não tem acesso, mais uma vez eu sempre lembro isso aqui ao ouvinte da Rádio Bandeirantes. E numa dessas fotos, o Ednei aparece numa movimentação com os atletas que não foram relacionados. Ele foi poupado do jogo contra o Náutico por conta de dores no quadril, mas aparentemente se treinou ontem, está à disposição para o duelo contra o Remo. Porém, a dupla de zaga, né? Mesmo o Cleilton fazendo uma pequenina lambança no duelo contra o Náutico, que ainda bem não ocasionou o gol do Timbu, a zaga pode ser mantida entre Cleilton e também o Fábio Sanches, mesmo com o retorno do Ednei. Já o Rodrigão, o Igor Vinhas e o Thales, são esses três que a Ponte ainda não atualizou. A gente aguarda um posicionamento da assessoria de imprensa para saber se esses atletas estarão ou não à disposição do técnico Gilson Kleina para o duelo contra o Remo, que acontece sábado às 6h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Remo que ontem venceu o Brusque lá no Baenão pelo placar de 2-1 de virada. O Remo, que era o último colocado, somou 3 pontos e saiu da zona do rebaixamento. Mas o jogo ainda é um confronto direto das equipes que brigam na parte de baixo da tabela. A Macaca está no Z4, se vencer, joga novamente o Remo para a zona do rebaixamento.
É claro que ainda depende de outros resultados, principalmente o Confiança e as equipes que também estão no Z4. Como a gente disse ontem, a Ponte tem 2 confrontos diretos contra o Remo e depois contra a equipe do Vitória na Bahia. E, Júlio, ontem à noite recebi uma informação, ainda estou apurando, tá, detalhes para saber se existe algo de concreto ou não, mas o Dauan ainda está na mira e pode sim deixar a Ponte Preta. Recentemente, o volante esteve na mira do Cruzeiro, a Ponte conseguiu convencer o atleta a permanecer atuando pela Ponte e ele, por enquanto, tem se tornado aí um dos principais jogadores da Ponte, principalmente com a chegada do André Luiz. Mas ontem eu recebi a informação que clubes de fora e clubes da Série A estão de olho no Dauan. E ele sim pode deixar a Ponte Preta. Oficialmente, pelo que eu apurei, ainda não chegou nada. Mas pessoas de dentro do departamento de futebol também sabem que pode chegar algo a qualquer momento para o volante da Macaca, que tem contrato com a Ponte até o final do ano. Ele não pertence à Ponte Preta, ele está emprestado por um clube de Alagoas. E tem contrato com a Ponte até o final do ano. Então não está descartada então essa possibilidade. Eu ainda estou apurando, conversando com o empresário do jogador e outras pessoas que cuidam da carreira do Dauan, mas a informação que eu recebi ontem à noite, por volta de 10h30 da noite, Júlio Nascimento, estava até acompanhando o jogo da NBA, a decisão do torneio americano, mas realmente existe sim essa possibilidade, o Dauan ainda pode deixar a Macaca. Pois é, né? Todo mundo vai ficar... Pra onde vai o Dauan? Pra onde vai o Dauan? Pra onde vai o Dauan? Mas ainda nada certo, né, Lupe? Apenas possibilidades, né? De times interessados. Sim. Eu ainda tô checando. Provavelmente no programa da tarde eu tenho mais informações a respeito dessas dos possíveis destinos do Dauan. Mas ele sim é um atleta que está sendo monitorado por clubes de fora e também de clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Da Série B ele não pode mais sair porque ele já atingiu os 7 jogos que tem aí no regulamento, então o Dauan para a Série B não sai, e sim apenas para divisões do Campeonato Brasileiro ou para fora do Brasil. E aí, Glega Zorzinho, Dauan que na Ponte tem jogado aí praticamente sempre, desde o ano passado, né? É um titular hoje absoluto nesse time da Ponte. É, um titular e uma das referências, né? A gente percebe que ele tem uma certa liderança, em alguns momentos ali é o capitão do time, então é um jogador de confiança do treinador. E eu para falar a verdade, assim, eu acho que o Dauan é bom jogador. Ele tem, claro, uma característica totalmente diferente, né? Um jogador de marcação e é um jogador que consegue marcar e chegar à frente. Tanto que já fez gol aí pela Ponte, participando de algumas jogadas. No jogo contra o Náutico ali, alguns chutes de fora da área ali, foi a chegada do Dauan usando o corredor. É aquele jogador, aquele volante moderno, né? Que ele consegue visualizar o corredor ali, o momento certo de chegar, o momento certo de ser o homem surpresa. Eu gosto do Dauan, inclusive disse isso no término do jogo do Náutico, que eu achei importantíssimo, né, a presença dos 2 volantes da Ponte e o Dauan participando muito, recompondo, protegendo a linha. Ele tem essa característica, ele é muito bom por cima, né, apesar de não ter uma boa estatura, mas ele vai muito bem. Jogador que se posiciona bem, jogador que tem uma leitura legal na hora da cobertura, né? Em aqueles momentos que a recomposição pelo lado está um pouco atrasada, é o Dauan que sai ali, ele tem essa percepção. É um jogador que lê muito bem o jogo e tá aí, né, Júlio? Titular absoluto da Ponte, e já faz algum tempo, né? Essa sequência que ele teve aí como titular, essa sequência de confiança depositada no futebol do Dauan, ajudou muito a esse crescimento dele. Lá no começo eu questionei algumas partidas, questionava até alguns posicionamentos do Dauan, mas hoje não. Hoje, na minha modesta opinião, é um jogador importantíssimo aí no esquema do Gilson Kleina. Ó, CH, tô olhando aqui, né? O Dauan, ele nos últimos anos, tem jogado muito no sentido de calendário, né? Em 2019 ele fez mais de 51 jogos pelo CSA. Ano passado ele bateu 50 jogos na Ponte, esse ano já tá com 26 jogos na metade da temporada. Então, se ele mantiver esse ritmo aí de jogos, certamente vai bater 50 jogos também no ano. É o típico jogador que é bastante utilizado independente dos técnicos, né? Ele tem um número alto de jogos e tá aí atraindo interesse de outras equipes, pode desfalcar a Ponte no futuro próximo, CH. Eu acho que ele tem o seu valor, ele é muito dedicado, é um profissional muito sério. Mas a Ponte precisa se tirar a corrente do Dauan.
Porque se você pegar os últimos 6 campeonatos, todos esses que ele participou como titular, a Ponte foi mal. Porque montou mal o seu elenco. Então, quando você tem um time pobre, como ele é dedicado e um cara que é cumpridor de esquema tático, ele é um cara muito disciplinado, ele acaba tendo destaque. Eu acho que se chegar a proposta, a Ponte tem que pensar seriamente em buscar um outro caminho. Como esse pessoal que está aí tocando futebol conhece pouco do riscado, então é meio arriscado, porque você tem uma situação controlada, não ideal. É o possível que tem hoje, então ele joga, ele vira capitão, essa coisa toda, porque o elenco, na minha modesta opinião, é muito pobre. Muito pobre. Então ele passa a ser titular, não tem jeito. O menino que estava aparecendo aí, que é o Léo... Como é que é o nome dele? Leonaldi, o menino que poderia fazer um trabalho diferente ali no meio campo, acabou se machucando e toda hora, os deuses toda hora estão de olho nele, porque ele é trabalhador. Ele merece toda a sorte do mundo, um menino muito sério, mas é muito limitado como jogador de futebol. De qualquer maneira, o que ele produz, a gente tem que bater palma, porque ele é muito esforçado, um cara que tem muita cara da Ponte, né? Um cara que não se entrega, corre pra caramba, nunca tá cansado, vai ali, volta daqui, mas tecnicamente eu acho ele bem limitado. E não sei que time que se interessaria por ele na Série A. Talvez Chapecoense, Juventude, Atlético Goianiense, esses times que brigam na tabela de baixo. Aí a Ponte tem que ver se vale a pena, se não vale a pena. E tudo depende também do jogador, do cara que detém os direitos dele, né, que é o empresário, essa coisa toda. Bom, enfim, eu não acho ele insubstituível. De qualquer maneira, só o tempo dirá, Júlio. O Anadilson de Hortolândia, acho que o Dauan vai para o São Paulo, o Bruno Rodrigues vem para a Ponte. Poxa, não dá, né? O Bruno Rodrigues foi para o futebol português. Famalicão. Famalicão, exatamente. Foi atuar lá no Famalicão, viu, Anadilson? Não tá mais no São Paulo, não. Abraço aqui pro Geraldo Félix, do Cambuí. O CH falou agora um pouco sobre o Dauan já. Obrigado aqui pela mensagem. Teve um ouvinte aqui que perguntou, viu, Torres? Ele tava na dúvida, viu, Lupe? Se o Niltinho estava suspenso ou não. Eu dei uma explicada aqui rápida para ele em off, mas de repente pode ser uma dúvida de outro torcedor. O Niltinho não está suspenso, né? Não, o Niltinho não está suspenso. Vamos explicar. Até confesso que eu não tinha essa informação quando ele não apareceu no banco contra o Vila, e aí eu perguntei para a assessoria de imprensa que nos passou que era opção. Mas na verdade ele estava suspenso, porque ele recebeu um cartão amarelo contra o Vasco na segunda rodada da Série B. Depois no derby, rodada de número 5, ele também recebeu um cartão amarelo. E no jogo contra o CSA, rodada de número 8, ele também recebeu um cartão amarelo. Depois do jogo contra o CSA foi o Vila. E ele não estava no banco de reservas, causou um certo estranhamento. Mas ele estava suspenso. Então ele tomou um cartão amarelo contra o Náutico, mas é o primeiro dele depois da suspensão. Então o Niltinho tem que tomar mais 2 para cumprir mais uma suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Beleza, explicado aí pelo Lupe. Obrigado aqui, Torres, pela mensagem. Oi, pois não? A Ponte acabou de divulgar aqui, através das suas redes sociais, o Jean Carlos, lateral esquerdo, um vídeo, ainda não ouvi o vídeo, né? Até porque estou aqui participando, mas ele renovou o contrato. O contrato do Jean Carlos até 2024 renovou. Lateral esquerdo, jogador que não tem tido muitas oportunidades, né? Teve no Paulistão, mas agora na Série B não. Mas a Ponte renovou o contrato com o lateral esquerdo Jean Carlos até 2024. Muito bom, né? Um jogador do futuro, né? Apesar de ter oscilado aí nas recentes apresentações, Jean Carlos é muito novo e foi muito elogiado durante a sua passagem pela base da Ponte, que ele tenha sucesso aí na sequência, né, Glega? É importante renovar. Um jogador de futuro. Não conseguiu dar uma sequência até pela situação da Ponte, né? E aí acaba queimando o menino. Acho que foi interessante isso aí. Vai adquirindo experiência, vai colocando em alguns momentos. É bom jogador. Parabéns à diretoria da Ponte, renovou aí com um belo jogador. Lupe, quando o Leonaldi, Rayan e Jean Carlos voltam, pergunta aqui o Carlos Alberto Rodrigues. O Rayan, eu também vi uma foto dele, provavelmente ele tá na transição, porque ele já corre no gramado, né? A gente percebe as coisas na Ponte muito mais pelas fotos que são divulgadas, mas enfim. Então, eu vi uma foto do Rayan, provavelmente ele tá na transição. O Leonaldi, ele já fez artroscopia e tá no período de fisioterapia, ainda sem tempo para voltar. O CH tem uma pergunta para você aqui do Hamilton. Júlio, pergunte ao CH, por favor, o que ele tem achado das atuações do Camilo, jogador que completou aí
a maior sequência na Ponte Preta como titular, apesar da idade, me parece comprometido. Mas e tecnicamente, está colaborando? Gostaria de saber da opinião do CH, de quem sou fã. O Hamilton mandando aqui. Um abraço, Hamilton, obrigado pelas palavras. Eu acho que ele não está conseguindo render tecnicamente o que dele se espera, porque o todo não ajuda. Não dá para ele pôr o time da Ponte Preta inteiro nas costas e resolver tudo. Ele precisa de mais gente ajudando, principalmente na cabeça de área ali. Então a saída de bola da Ponte é muito problemática e os laterais também. Aí sobra tudo, ele tem que vir buscar a bola aqui atrás para levar para lá frente. É complicado, é complicado. Então, mas ele está se entregando demais. Pode perceber que todo jogo ele sai estafado de tanto correr. Ele está fazendo o que pode, mas ele pode render mais sim, não há dúvida nenhuma. Bom dia, Júlio. Pergunte ao Lupe o que a Ponte precisa fazer até o final do ano para ter garantia de participação na Copa do Brasil em 2022. Abraços, bom trabalho, Zé Luiz de Campinas. De cabeça, Lupe, eu não vou conseguir responder se via ranking a Ponte está numa situação tranquila. Outro dia eu estava conversando com outros companheiros, né? E a gente até fez uma projeção e para o ano que vem a tendência é que a Ponte ainda consiga essa vaga pelo ranking. Mas aí depende de outras situações também, envolvendo os clubes de São Paulo no Campeonato Brasileiro, Libertadores e também na Copa do Brasil. Então, eu acho que a gente vai ter um panorama melhor no final do ano, para saber se a Ponte tem essa vaga pelo ranking ou não. Pela Série B tem jeito de ir pela Copa do Brasil, mas é uma situação complicada. Só se conseguir o título da Bezona. José Luiz de Campinas aqui foi quem perguntou, respondido. Júnior Fernandes, será que o Dauan não vai para o Atlético Goianiense, o André Luiz vem para a Ponte? Seria bom. Com certeza, acho que todo torcedor aí não ficaria triste com a saída do Dauan se fosse nessas condições, né? Do André Luiz retornar ao Moisés Lucarelli. Mas por enquanto não tem nenhuma informação não. O Henrique de Santa Genebra, do bairro Santa Genebra, tá perguntando aqui, a Ponte para vocês é fraca? E acho que ele está se referindo ao Guarani, é forte. Mas se a Ponte não tivesse sido roubada, estaria colada no G4. Acho que ele tá... Bom, não sei qual que é a tua teoria exata, ô Henrique. Acho que você está se referindo à reclamação do Alarcon, né? Com a quantidade de jogos que a Ponte Preta teve ali, alguma reclamação de arbitragem, né? É que não dá para saber se a ação da arbitragem fosse diferente nesses jogos, se a Ponte somaria pontos. Mas o fato é que o campeonato da Ponte é inferior a de muitas equipes, inclusive do Guarani. Não tem como comparar momento técnico, desculpe. Mas, nos últimos jogos, a equipe tem apresentado um ligeiro crescimento, inclusive elogiado pelo próprio Gilson Kleina. Acho que não dá para colocar só na conta da arbitragem a campanha da Ponte não, viu, Henrique? Com maior respeito aqui a sua opinião. O Batata de Rio Preto, ouvindo vocês. Opa, fazia tempo, hein, Batata? Ouvindo vocês, a Ponte melhorou, só falta a arbitragem ser imparcial, pois é impossível eles serem tão ruins assim. Batata, acho que é, viu, cara? A arbitragem no futebol brasileiro hoje é bem problemática, né? Infelizmente. Ele manda aqui um abraço pra você, viu, Lupe? Tá dizendo que você é o melhor setorista do Brasil. Não. Tenho que melhorar muito. Agradeço, Batata, pelo elogio, mas isso é muito Batata. Manda um abraço. O filho do Batata, se não me engano, chama Antônio Henrique, se não me engano. Antoninho? Conheci ele lá em... Onde que você conheceu ele, Lupe? Lá em São José do Rio Preto. Eu fui fazer um jogo entre Ponte e Mirassol. E eu fui no hotel da Ponte, onde estava concentrado, e ele estava lá. O Batata com seu filho, se não me engano, é Antônio Henrique. Se não me engano. Aí. Valeu, Lupe. Até daqui a pouco. Até já. Agora são 12 horas e 22 minutos. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos. Agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo, Universidade Católica e Palmeiras, vitória do Verdão 1-0, gol marcado por Rafael Veiga. Abel Ferreira escalou Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Kusevich, Vinha, depois Vitor Luiz, Danilo, Zé Rafael Scarpa, depois Dudu, Breno Lopes, depois Wesley, Rafael Veiga, depois Patrick de Paula, Daverson, depois William Bigode. Partida vencida pelo Verdão 1-0 e você conferiu a ficha técnica do jogo.
Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telhanorte. A Telhanorte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Tem rede balançando. É bola na rede. É pênalti para o time do Palmeiras. Bater Veiga, vem para a cobrança de pênalti para o time do Palmeiras. Você ligado na Bandeirantes. O Verdão, oitavas de final. Tem pênalti, Veiga. Torcida do Verdão vem com a gente. Partiu para a bola, bateu. Gol! Escolheu o canto esquerdo, Caio Veiga meteu no meio do gol para fazer o gol do Verdão no jogo. Veiga, Veiga, com emoção maior do futebol e essa emoção, Veiga. Essa emoção, Veiga, que você proporciona à torcida por 10 vezes campeã brasileira. A torcida bicampeã da Libertadores, Veiga. Veiga, 1 pro Palmeiras, 0 pro Universidade Católica. O detalhe do gol é todo o seu design Soler. Quando o Palmeiras completou 12 jogos de invencibilidade como visitante, foi Rafael Veiga, também em cobrança de pênalti, que marcou contra o Independiente Del Valle. Agora ele volta a marcar na Copa Libertadores da América. O terceiro gol dele, o primeiro do Palmeiras no jogo, não estava jogando bem, mas Rafael Veiga com muita tranquilidade marca a favor do Verdão, que desce de novo em busca do segundo. Ulisses. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. A Telhanorte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Torneira para lavatório bica baixa, linha Basic Elite de R$ 199,90 por R$ 169,90. Apenas R$ 169,90. Ofertas válidas até o dia 15 de julho. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região. E aproveite. Telhanorte, viva a sua casa.
Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos com os destaques finais. Começamos com Guarani, Marcos Luiz. Bem, Júlio Nascimento, só lembrando que o técnico Daniel Paulista irá confirmar o Guarani momentos antes da partida. Sem poder contar com Rodrigo Andrade, que está suspenso, Índio deverá ganhar mais uma oportunidade no meio-campo do Guarani. Bruno Sávio não viajou com a delegação. Alan Victor e Pablo, as opções do técnico Daniel Paulista. A certeza é que o treinador terá Diogo Matheus, que cumpriu suspensão automática. E agora o destaque final da Ponte Preta, Antônio Lupe. A Ponte Preta que treina hoje à tarde visando o duelo contra o Remo. Jogo que acontece sábado às 6h30 da noite no Moisés Lucarelli. Provavelmente Ednei deve ficar à disposição do técnico Gilson Kleina, que também tem a opção de manter o mesmo time que empatou com o Náutico. Jean Carlos, lateral esquerdo, renovou seu contrato até 2024 e Dauan tem futuro incerto na Macaca. Termina aqui a nossa área regional, vem a edição nacional com Elias Júnior. Grande abraço. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Lá vamos nós, a partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede